Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Donizete, bom dia pra você. Segunda-feira começou e, rapaz, eu vou te dizer, que fim de semana foi esse, hein, Donizete? Muita atenção, bom trabalho, vamos nessa. Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvinte Ceará News. Olha, Matheus, que segunda-feira, o mundo todo de cabeça para baixo, muita tensão no mundo, todo mundo se perguntando se nós vamos entrar na Terceira Guerra Mundial. A princípio, Matheus, a princípio não, porque Rússia e China são solidários ao Irã, mas não vão se envolver diretamente nessa guerra. Mas o discurso de Donald Trump acabou. A sua base maga, que é Faça a América Grande novamente, esquece que não ia entrar em guerra, esquece. Ele ontem criou o MIGA, Faça o Irã grande novamente. O que o Trump fala, ninguém escreve, Matheus. Isso é que é o mais assustador, né? Pois é. A gente ficou chamando ele de arregão aqui, Donizete, não sei não, viu? E só a título de informação, já que você tá falando aí em Rússia e tudo mais, o G1 tá publicando agora, acompanhando inclusive ao vivo, porque o presidente da Rússia, Vladimir Putin, tá recebendo neste exato momento na Rússia o ministro das Relações Exteriores do Irã, tá? Então tá acontecendo neste momento o encontro e a gente não sabe o que pode sair daí. E o Donald Trump pediu à China o Irã não fechar o Estreito de Hormuz, por onde passa 20% a 30% do petróleo do mundo. O preço do petróleo disparou, Matheus. Já subiu, disparou, subiu quase 6% e subindo. O Donald Trump só teve um mérito que ele fez ao atacar as 3 usinas do Irã, Natanz, Isfahan e Fordow, só as 3. Não atingiu o objetivo, porque a Fordow, que é em cima, dentro de uma montanha, não tem efeito nenhum, e o Irã tem 400 quilos de urânio pronto para mais um pouquinho para virar bomba atômica. O chefe supremo do Irã, o líder supremo, como eles chamam, o Ayatollah Ali Khamenei, está desafiando os Estados Unidos. E ontem, o Conselho de Segurança da ONU, o embaixador da Rússia e da China, mais o da Rússia, que foi mais duro, disse o seguinte, que os Estados Unidos cometem o mesmo erro de 2003. E qual é esse erro? É que em 2003, os Estados Unidos diziam que tinha bombas, armas químicas no Iraque. O George W. Bush invadiu o Iraque. Não tinha arma química e os Estados Unidos foram colocados para correr do Iraque. Como foram colocados para correr do Vietnã, na década de 70, 80, colocado para correr de novo, segunda potência que é colocado para correr do Afeganistão, e os Estados Unidos só acumula fracasso. A base interna do Trump está inconformada, não queria essa invasão. O Trump, de manhã é uma coisa, de tarde é outra, de noite é outra, é um biruta de aeroporto. Ele disse no sábado que era só o ataque às usinas por segurança. No domingo ele já defendeu a derrubada do regime no Irã. Só que para ele derrubar o regime ele tem que invadir o Irã. Israel não pode invadir. Só quem ganha com isso é o Benjamin Netanyahu, que está sendo odiado pela população de Israel, mas com essa guerra com o Irã melhora a imagem dele. Um clima terrível na humanidade, uma insegurança enorme, e a gente não tem como prever amanhã, Matheus. O governo brasileiro condenou a invasão, mas não tem efeito nenhum, né, Matheus? Efeito nenhum.
O que a gente pode dizer, Matheus, antes de ouvir o Celso Amorim falando, é o seguinte, é que antes da Segunda Guerra Mundial, os países se reuniam na Liga das Nações. Com a Segunda Guerra, a Liga acabou. A ONU pode fechar as portas, Matheus. Tem papel nenhum para a ONU, não. Você concorda? Tá difícil, viu, Donizete? Em meio a tudo isso, tá difícil o papel da ONU. Não tá conseguindo dar conta do recado, não. Vamos ouvir o Celso Amorim. Falando a título pessoal, porque não houve tempo sequer para todo mundo se falar aqui como é necessário fazer, o presidente, etc. Mas eu queria dizer o seguinte, é um ataque altamente preocupante, condenável, é uma violação da Carta da ONU. A Carta da ONU não reconhece a ideia de autodefesa preventiva, que já Israel tinha usado, de certa maneira os Estados Unidos está usando, não é nem como autodefesa dele, é como a defesa de Israel. Então é algo que nos preocupa muito. E não é num momento qualquer. Nós vivemos, por exemplo, a questão do Iraque, que foi totalmente errada, condenável, mas aquilo era uma coisa trágica para quem estava vivendo, ameaçadora, de certa maneira também dos princípios da ONU, mas limitada. Hoje nós vivemos num mundo em que você tem duas guerras amplas. Uma guerra no centro da Eurásia, digamos, no leste da Europa, e uma guerra no Oriente Médio. Não é mais uma guerra, não é só a repressão, que a meu ver é um massacre, um genocídio do povo palestino, embora também condenemos os atos do Hamas, indiscutivelmente, mas a proporção subiu enormemente. Então, são duas guerras. Israel conseguiu fazer dessa situação uma guerra total no Oriente Médio. Ninguém é a favor que o Irã tenha armas nucleares. E nós tentamos resolver isso por meios pacíficos a pedido do presidente dos Estados Unidos, da época, Obama. Quando o senhor estava à frente do Itamaraty? Quando eu estava à frente do Itamaraty, o presidente Lula era o presidente, ele foi lá. Então, quer dizer, você não pode abandonar os meios diplomáticos. Você tem que usar os meios diplomáticos. Se você começar a usar a força, todo mundo vai usar a força. Difícil, hein, Donizete? Difícil. Donizete, você não consegue... Eu não consigo te ouvir porque o seu microfone tá desligado. O microfone aí... Melhorou agora, Matheus? Agora deu certo. Vamos nessa. Olha, Matheus, seguinte, ninguém sabe onde nós vamos estar amanhã, tá? Essa é a grande verdade. Sem dúvida. O que o Celso Amorim fala é verdade. Israel já anunciou que depois de derrubar o regime do Irã, vai querer derrubar o regime no Paquistão. Aí, ou seja, o Netanyahu está pautando o mundo com suas loucuras. Quem gosta de Israel, amigo, eu não gosto nem desgosto, eu só vejo o medo de que a gente está entrando numa terceira guerra mundial que destrua a humanidade, só isso. Você pode ser fã do Netanyahu, ser fã do Ayatollah, para mim é indiferente. O que eu estou aqui é colocando a realidade do petróleo que vai afetar a inflação brasileira, a comida do prato do brasileiro, porque não adianta você dizer, não vai acontecer isso. Não vai não, já aconteceu, né, Matheus? Já aconteceu. Sim. E o Trump, com as suas loucuras, ninguém confia nele mais. Nem os eleitores dele estão satisfeitos. O Steve Bannon, que é aquele fascista que comanda o movimento do MAGA, diz que ele traiu os eleitores ao entrar numa guerra. Porque ele já ameaça o tempo todo, tem que rendição. Antes ele queria só rendição, agora ele quer mudar o governo do Irã. E aí você, para mudar o governo do Irã, você já caiu. A Guarda Revolucionária sabe que se mudar, todos vão ser punidos. Então, se eu vou morrer lutando. Então a crise é muito grande. Nem o ataque dos Estados Unidos conseguiu o objetivo que ele queria. O Irã o Ali Khamenei já nomeou 3 clérigos para substituí-lo. E a gente não sabe onde essa guerra vai terminar. O Trump empoderou o Netanyahu, só que o Netanyahu está empoderado, mas é o seguinte, todo mundo no Irã, ontem à noite, ontem à tarde, era tendo que ficar escondido no bunker, porque o Domo de Ferro,
Não protege mais Israel das bombas iranianas, não, viu? Os mísseis balísticos iranianos têm feito estragos em Tel Aviv, em Jerusalém e em outras cidades de Israel. Triste amanhã dessa segunda-feira, como é que a gente acorda e começa a trabalhar. Muito triste, Matheus. Vira a página para a gente terminar o próximo assunto. Para a gente terminar esse bloco, Donizete, 7 horas e 32 minutos, bora falar sobre a guerra que o presidente Lula tem enfrentado aqui no Brasil, mas é com o Congresso Nacional. A situação está bem tensa na relação entre governo Lula e Congresso, né? O Lula vai conversar essa semana com o Davi Alcolumbre. O Lula mandou 16 nomes para as agências, nenhum foi colocado em pauta, porque o Alcolumbre avisou a Lula que enquanto não demitir o Alexandre Silveira, não tem acordo. O Alexandre Silveira é inimigo do Alcolumbre. O Lula e a Janja gostam do Alexandre Silveira. Ou troca o Alexandre, não tem acordo. E o Lula tem problemas também com a Câmara dos Deputados. O Hugo Mota, você viu? Ele teve o São João de Patos e ele ficou Renan da Resenha. É um cara que trabalha com moção. Postou na rede social dele os dois bebendo cachaça. Não o Renan, o Fabrício. Bebendo cachaça. Cara, nem sei se era nem cachaça, acho que era uísque. No gargalo, você viu, Matheus? Vi sim. Foi só ele não, teve um monte, né? E isso deu uma repercussão negativa para ele. Foi uma aposta dele beber cachaça na boca da garrafa. E isso gerou um desgaste pro Hugo. O Hugo tá muito satisfeito porque o Lula até agora não pagou nada do dinheiro das emendas. E sem emendas, essa semana não vai ter nada na Câmara dos Deputados, tá, Matheus? Todo mundo continua no São João, no Nordeste do Brasil. Com a desculpa do São João, a Câmara está fechada e não tem movimento nenhum na Câmara. O Senado é que quer votar o projeto que aumenta o número de deputados. O Ceará ganhou federal e estadual, mas segundo o relator, Marcelo Castro, senador do Piauí, não há voto ainda para aprovar a matéria. Precisa de 41 votos e ele disse que só tem 30. Vamos dar uma paradinha, a gente volta já, Matheus. Combinado, Donizete. Momento Nero. 7h37, Donizete. O Tatá acorda quem nessa segunda-feira? Vou acordar o Zé Guimarães. Esse feriadão ficou valente, brigou com todo mundo, desafiou todo mundo, foi a Sobral e lá em Sobral ele meteu lenha. É uma crise na base do governador Elmano, que esse final de semana foi pro shopping Guatemi passear com sua filha e disse lá que... Novidades que a gente conta já já. Primeiro vamos acordar o Guimarães. Vai, Tatá, acorda. Você viu, Donizete? Valente. Essa história de tirar o Guimarães para ser candidato a deputado federal, voltar a ser deputado federal, esquece. Ele foi em Sobral e mandou um recado pro Cid Gomes que veta a sua candidatura, mandou um recado duro pro governador Elmano, pro ministro Camilo, pra Eunice Oliveira, que quer o lugar dele, pra Júnior Mano, que quer uma vaga como candidato do Cid, pra Chiquinho Feitosa. Ele disse: eu sou candidato, só Deus me tira. E ele disse: eu sou candidato não é da minha vontade, não. Eu sou candidato da vontade do presidente Lula. Eu sou vontade do projeto da direção nacional do PT. E eu não abro mão. Eu sou candidato a senador. E eu estou com Lula, estive com Lula, nunca larguei o Lula, diferente de tantos nomes. Um recado a Eunice Oliveira, que derrubou a Dilma, ficou com Michel Temer. Um recado a quem? Um recado para quem? Para o presidente da Assembleia, Romeu Adigueri, que lançou a candidatura do Moses na sexta-feira em Sobral. Mas vamos ouvir o Guimarães dizendo que tocou fogo. A guerra incendiou a base aliada
Eu sou candidato e não abro mão. Só Deus me tira da candidatura. Ainda vai, Matheus? Oi, Donizete, ainda vai. Bora ouvir essa parte que ele fala isso. É bem rapidinho, exatamente, vamos ouvir. Porque só Deus vai impedir a minha pré-candidatura ao Senado Federal. Ouviu aí, Donizete? Vamos colocar de novo. Ouvi, bota de novo, foi curtir, bota pra briga. Bota a música de briga que ele tá brigando todo mundo. Donizete, duelo grande. Vamos ouvir, então, mais uma vez, como é rápido. A gente vai ouvir de novo o que disse. Porque só Deus vai impedir a minha pré-candidatura ao Senado Federal. Ainda vai, Donizete? Vai, mas ele disse mais, olha aí. Não abro mão, não. Lula tá comigo, bota ele falando mais. Sou pré-candidato ao Senado Federal nesta aliança, porque, em primeiro lugar, é projeto do Lula e é projeto da direção nacional do PT. E segundo, porque é um desejo da base do PT. Vejo que você assistiu aqui, você chegou agora há pouco e viu o que está acontecendo nessa plenária aqui da região norte. Uma plenária que diz muito, e é uma região que sequer eu tenho uma presença tão forte como eu tenho no Cariri. Mas é um desejo coletivo do PT. Tem mais, viu, Donizete? Tem mais um trecho aqui, vamos ouvir. Veja bem, com a absoluta naturalidade, veja bem, os partidos estão lançando seus nomes. Cada um lança seus nomes. Na hora do vamos ver, vai quem tem voto, vai quem tem base, vai quem tem lealdade ao projeto do Lula. A candidatura do PT aqui no Ceará, ao Senado, é vinculada ao Lula. Não pode ter duas conversas, é quem acompanha o Lula, quem se dedica ao Lula, porque nessas horas, meu caro, aparece todo candidato, é natural, eu vejo isso com naturalidade, mas na hora do vamos ver, eu sei o que nós sofremos em 2018, na campanha do Haddad, que o Bolsonaro nos derrotou, eu sei o que nós sofremos em 2022, portanto, é nessas horas que a gente tem que estabelecer as diferenças de vida, de dedicação. E eu estou no PT a minha vida toda desde 1985. Nunca abandonei o Lula. E é com o Lula que nós vamos eleger. Eu acho que ele quis dar uma alfinetada aí, Donizete, e você? Eu acho que não é alfinetada não, amigo. Isso aí é uma dedada. Isso aí é um ataque direto a Eunício Oliveira. Agora, eu não sei como é que o governador Eumano, eu sei que o governador Eumano falou, trouxe alguns deputados semana passada, retrasada, eu não sei bem o dia certo, tá, Matheus? Sei da conversa, dentro do avião dele, tá, de Brasília. Ele disse o seguinte, quem vai definir os candidatos ao Senado são 3 personagens. Vamos sentar na mesa e vamos definir. Você sabe quais são os 3 personagens? Quem são? Quem me ajudou a chegar à abolição? Eu, e tenho toda a lealdade ao ministro Camilo e ao senador Cid Gomes. Então, os 3 vão se sentar e vão definir quem são os 3 candidatos. Então, diante disso, uma vaga é do Cid. Como o Cid não é candidato, a vaga fica para Júnior Mano. Ok? Sim. O Cid não mudou de ideia. Então o Júnior Mano é dono de uma vaga. Agora, a outra vaga, tem muita gente querendo. Guimarães quer a outra vaga, o Eunício quer a outra vaga, o Chiquinho Feitosa quer a outra vaga, tem correndo por fora o Chagas Vieira, que quer a vaga, e ainda, achando pouco o nome, o presidente da Assembleia, Romeu Aldigueri, que fechou a aliança com o Júnior Mano, tanto que vai ser votado para deputado federal em Nova Russas. Ele é o federal da mulher do Júnior Mano, na Jordana. O Romeu lançou em Sobral, na sexta-feira, a candidatura de Moses Rodrigues, que era uma vontade do Camilo lançar o Moses. Só que o Moses precisaria ter o partido. E União Brasil vai fazer a federação com o PP, na Federação União Progressista, tem o princípio, a resolução nacional que sai em julho, proibindo a aliança com o PT. Então o Mozes, para ser candidato, teria que sair do União Brasil e ir para outro partido. Qual é o outro partido que ele vai? Ninguém sabe. Mas o Romeu lançou a candidatura de Mozes Rodrigues ao Senado.
O que já estava grande de confusão aumentou mais com o nome do moço. Vamos ouvir o Romeu. Nós temos um time de alianças, nós temos grandes nomes pré-candidatos ao Senado. Isso tem que ser visto com muita tranquilidade. E nós queremos ampliar essa base. O deputado Mozo Rodrigues é importante, o Oscar foi meu colega deputado, é meu amigo. E qual o problema se vierem somar? Muito pelo contrário, nós queremos é trazer mais gente. Nós pensamos grande, nós queremos que o Ceará esteja cada vez mais forte. Então, quanto mais aliados, pensando no bom da sociedade cearense, no desenvolvimento socioeconômico, na minoria, né, na diminuição das desigualdades regionais e sociais, é o que nós queremos. Nós temos grandes nomes, nós temos o senador Eunício Oliveira pelo MDB, que é pré-candidato ao Senado, o deputado Guimarães, líder do governo Lula, um grande deputado com folha de serviço prestado à sociedade cearense, pré-candidato ao Senado, senador Chiquinho Feitosa, pré-candidato ao Senado, deputado federal Júnior Mano, que é um operoso, um homem que tem muitos prefeitos ao seu lado, que trabalha muito para a base do interior, levando serviço e obras, é pré-candidato ao Senado. Então, são nomes que estão colocados. E ano que vem, no devido momento, todos os partidos serão chamados. Temos o grande ex-vice-governador, ex-presidente da Assembleia, Domingos Filho também, que é um nome de relevância. Temos o chefe da Casa Civil, Chagas Vieiro também, que pode ser um nome para senador, para vice-governador. É muito nome, Donizete. O problema é que tem vaga de menos, né? Pois é. Só tem uma vaga, porque uma é do Cid. O Elmano disse que vai escolher a vaga é ele, Camilo e Cid. Então o Cid já leva uma. Ou bota o Júnior Mano ou é ele. Como ele disse que não quer ser candidato, é o Júnior Mano. Então todo mundo tá brigando pela segunda vaga. Guimarães, Eunício, Chiquinho, Chagas Vieira, Moses. Ainda tem a Loura, que quer ser candidato ao Senado. 6. É gente demais, né? Não, Matheus? Muita gente. Colocando o Júnior Mano e o Cid 8. Tá danado, não tá não, Matheus? Ora sim. Vamos nessa. Agora, nós vamos se meter nessa briga aí, nós? Lógico que não, Donizete, mas eu faço tudo pra ver ela, viu? Vou ficar aqui no camarote Já só comprei olhando. até o binóculo novo, amigo, que vê a distância. Agora nós vamos lá pro camarote, nós dois. Vamos lá tomar um cafezinho com pão de queijo, vai. Pão de queijo, pão de queijo. Aí que a briga tá feia, Tá, aí Guimarães. eu quero só ver como é que isso se resolve, viu, Donizete? Tô ansioso. E o presidente estadual do PT, que vai ser reeleito, Antônio Conin, diz o seguinte: uma vaga é do Guimarães, de quem é a outra eu não sei, mas uma vaga é do Guimarães. Quem tem voto, que brigue com voto. Mas uma vaga é do Guimarães. Ainda vai, Matheus? Ainda vai? Ainda vai? Vai. Vamos nessa, bora ver. Próximo assunto, Matheus. Donizete, só expectativa pro julgamento de Luan Dantas, né? Amanhã. A prefeita Solange Campelo voltou atrás e entregou a prefeitura à esposa do Luan, tá? Elaine Mello, é quem manda no dinheiro e na administração. O julgamento amanhã pode caçar tanto o Luan quanto a Solange. Aí assume o presidente da Câmara, o Clerdânio, que o irmão está preso por ser do esquema do Luan Dantas. Potiretama vive um momento difícil. O julgamento é amanhã no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Expectativa, todo mundo de olho arregalado para assistir o julgamento, que pode caçar Luan e a Solange pode cair amanhã. Eu não acredito que ela caia, porque o Luan vai recorrer. Mas aí tem os recursos, mas que pode amanhã ser caçado, ele pode recorrer também ao TSE. Possa demorar, mas eu acredito que até agosto, setembro, a gente possa ter eleição lá em Potiretama. Não é fácil não, tá, Matheus? Mas amanhã, todo mundo de olho arregalado, vendo o julgamento de Luan Dantas, que continua preso. Amanhã é o julgamento dele no TRE do Ceará. Próximo assunto, Matheus. 7h48, Donizete. Vamos terminar falando sobre confusão no Ipu, no interior do estado. O que está acontecendo por lá? A repercussão nacional. O vereador Moreira Filho ocupou a tribuna da Câmara Municipal do Ipu para chamar a prefeita Silvana de prefeita reborn. Misoginia, né? A prefeita reagiu
disse que ele estava sendo misógino e agredindo o direito da mulher que não aceitava o resultado. E é verdade. Essa agressão, a prefeita repercutiu nacionalmente no portal Metrópolis. Vamos ouvir, não temos ouvir, vamos ler a resposta da prefeita Silvana, Matheus. Vamos ouvir. Vamos lá. Ela disse o seguinte: misógino, ao me chamar de bebê reborn e inventar mentiras sobre processos de licitação, deixa claro que não aceita o resultado das urnas, nem a força que uma mulher tem quando governa com seriedade e coragem. Esse tipo de ataque não é apenas contra mim, é contra todas as mulheres que lutam para ocupar espaços de poder com dignidade, foi o que declarou a prefeita de Ipu, Milena Damasceno. Pesado, né, Matheus? Sim. Muito pesado. Ele faltou com respeito. Também tem um policial penal lá no Ipu que ameaçou a secretária de Cultura. Você chegou a ver isso, Matheus? Não, ele disse que ela o agrediu e ele ameaçou dar um tiro na secretária de Cultura. Amanhã a gente dá mais detalhes dessa história. Ele admitiu, ele confessou que perdeu a cabeça e falou. Agora o secretário Mauro Albuquerque precisa abrir um processo de investigação, porque um policial penal, ele não tem o direito de ameaçar ninguém em rede social. As pessoas precisam entender, respeitar. Eu perdi a cabeça. Sim, amigo. Você perdeu a cabeça, mas você tem um cargo público, você anda armado. Você não pode sair por aí ameaçando dar um tiro na secretária de Cultura do Ipu. Eu não estou nem dando o nome da secretária, nem do policial penal. E esse policial penal faz política? Faz. No Ipu faz. E ameaçou dar um tiro na secretária e confessou a um site de Sobral que era verdade. Amanhã a gente traz todos esses detalhes sobre esse caso desse policial penal do Ipu. Tá muito tenso o Ipu, né? Essa agressão aí do vereador, ele perdeu a cabeça. Ele errou feio. Chamar a prefeita de prefeita reborn. Uma agressão. Ele tem que fazer o ataque político. Ele baixou o nível. A gente tá indo embora, Matheus. Amanhã a gente volta. Mais um programa Ceará News, tá? Combinado, combinado. Boa segunda-feira pra você e bom trabalho, viu, Donizete? Amanhã você tá de volta.